inscreva-se no canal e ative o sininho. É fácil e rápido. Marina acordou naquela terça-feira de março como acordava havia meses, com o peso de um vazio que não conseguia nomear. Ao seu lado, Roberto respirava profundamente, o sono pesado de quem trabalha demais. 33 décadas dormindo ao lado do mesmo homem, conhecendo cada suspiro, cada movimento involuntário durante a noite. E ainda assim, ultimamente, sentia-se sozinha. A casa, antes cheia de vozes e risos, agora ecoava silêncios que machucavam. Júlia e Pedro os mais velhos já tinham suas próprias famílias. Os outros três estavam na faculdade, voltando apenas em feriados prolongados. Marina caminhava pelos cômodos vazios e sentia que sua vida havia sido consumida por uma função que já não existia mais. Fora mãe em tempo integral, por tanto tempo que esquecera quem era. Antes disso, foi Roberto quem sugeriu: por que você não volta a trabalhar? Meio período, algo leve, vai fazer bem para você, amor, amor. A palavra saiu automática, desgastada pelo uso. Marina não se lembrava da última vez que aquela palavra carregara peso, desejo, urgência, mas ele tinha razão, precisava preencher os dias que se arrastavam intermináveis. A imobiliária a recebeu de braços abertos, meio período, atendimento ao público, nada muito complexo. Marina tinha jeito com pessoas sempre tivera. Nas primeiras semanas, sentiu-se viva de um modo que há anos não experimentava. Conversar sobre plantas de apartamentos, localização, investimentos, tudo isso a fazia sentir-se útil, novamente, necessária, de uma forma diferente. Henrique entrou na imobiliária numa tarde de abril, quando a luz dourada da janela criava quadrados luminosos no chão. Marina notou primeiro os sapatos menos caros, impecavelmente engraxados. Depois, o terno cinza, que caía perfeitamente sobre os ombros largos. Ele tinha cabelos grisalhos, bem feitos, e um relógio que provavelmente custava mais que o carro dela. Boa, estou procurando um apartamento, algo para investimento, disse ele, e sua voz era macia, controlada, o tipo de voz que transmitia segurança. Marina se levantou, alisando a saia, repentinamente consciente de que estava usando a mesma blusa da semana anterior. Claro, senhor. Por favor, sente-se. Foram 3 horas conversando sobre imóveis. Henrique fazia perguntas inteligentes. Demonstrava conhecimento de mercado. Mas havia algo mais. Ele realmente parecia interessado no que ela dizia. Olhava nos seus olhos quando ela falava, sorria de um jeito que fazia Marina se sentir vista. Você entende muito disso, ele comentou ao final. Posso voltar amanhã? Gostaria de ver algumas opções pessoalmente. Marina sentiu algo estranho no estômago. Não era atração, não, ainda era o prazer esquecido de ser percebida, de ter a atenção de alguém que não havia, apenas como mãe, esposa, dona de casa. Claro, estarei aqui. Henrique voltou no dia seguinte e não se visitaram apartamentos, mas sempre acabavam tomando café depois. Ele contava sobre os negócios menos nunca detalhes específicos. Marina anotaria depois, sempre vagos, sempre contornando o essencial. Ela falava dos filhos, do orgulho que sentia de cada um, de como era estranho a casa vazia. 30 anos de casamento. Ele repetiu, um dia, mexendo o açúcar no café. Isso é admirável. E, não sei se admirável é a palavra certa, Marina ouviu-se dizendo, e imediatamente sentiu culpa pela honestidade. Às vezes é previsível. Henrique sorriu, mas havia algo triste naquele sorriso. Previsível pode ser sufocante, ela deveria ter parado ali, deveria ter reconhecido o perigo daquela intimidade crescente. Mas havia tanto tempo que ninguém a ouvia daquele jeito, que ninguém parecia genuinamente curioso sobre seus pensamentos, seus medos, seus sonhos não realizados. Foram 6 meses de cafés, almoços, conversas que se estendiam além do necessário. Marina mentia para si mesma dizendo que era apenas amizade, que Henrique era um cliente importante, mas ela passou a cuidar mais da aparência. Comprou roupas novas com um salário, mudou o corte de cabelo, começou a usar um perfume diferente, menos algo que Roberto nunca comentou.
porque Roberto mal a olhava ultimamente. A primeira vez que ultrapassaram a linha, Marina estava mostrando um apartamento de cobertura. Vista panorâmica da cidade Pessal do Mármore, janelas do chão ao teto, estavam sozinhos. A tarde caindo lá fora, tingindo tudo de laranja e vermelho. É lindo, ela disse, olhando a vista. Você é linda, Henrique respondeu. E sua voz estava diferente, rouca. Marina virou-se. Ele estava perto demais. Ela sabia que deveria se afastar, que aquele era o momento de estabelecer limites. Mas havia tanto tempo que ninguém a olhava daquele jeito. Com desejo, com urgência. Roberto a tocava com familiaridade quando tocava. Não havia mais descoberta, surpresa, fogo. O beijo foi inevitável. E depois do beijo, tudo o mais. Marina dirigiu para casa naquela noite sentindo-se partida ao meio. Metade dela estava eufórica, viva, redescobrindo sensações que acreditava mortas. A outra metade ardia em culpa tão intensa que precisou parar o carro 2 vezes, porque as mãos tremiam demais. Roberto estava no sofá quando ela chegou, assistindo ao noticiário. Chegou tarde hoje, comentou, sem tirar os olhos da TV. Tive que fechar uns contratos, ela mentiu. E a mentira saiu tão facilmente que a assustou. Tem jantar na geladeira. Foi assim, simples, sem perguntas. E Marina subiu para o banho sentindo-se suja e vibrante, ao mesmo tempo, odiando-se e já antecipando o próximo encontro. O caso se estabeleceu em uma rotina perigosa. Sempre durante o horário de trabalho. Sempre em apartamentos vazios ou hotéis discretos. Henrique pagava tudo. E Marina aprendeu a não perguntar muito sobre de onde vinha o dinheiro. Ele tinha negócios, dizia, importação e exportação, vagamente. Marina tornou-se especialista em mentiras, pequenas, grandes, por omissão. Aprendeu a olhar Roberto nos olhos e sorrir, a fazer sexo com o marido quando necessário, pensando em outro homem. A sentar-se à mesa, em almoços de família, carregando um segredo que a corroia por dentro. Júlia, sua filha mais velha, visitava com os netos. Você está diferente, mãe. Mas, jovem. Marina forçava um riso. É o trabalho. Me faz bem sair de casa. Pedro, o mais velho, era mais direto. Papai está bem? Vocês estão bem? Claro, filho. Por que pergunta? Não sei. Vocês parecem distantes. A palavra era um eufemismo para o abismo que crescia entre Marina e Roberto. Eles ainda dividiam a mesma cama, a mesma casa, a mesma vida, na superfície. Mas eram estranhos agora. Marina construíra um mundo paralelo onde Roberto não existia. E cada vez que voltava para a realidade do casamento, sentia-se presa, sufocada. Henrique era tudo que Roberto não era: atencioso, apaixonado, presente, dizia coisas que a faziam sentir-se jovem novamente. Você é extraordinária, Marina. Como ele não vê isso? Ela não permitia que falasse mal de Roberto. Tinha seus limites, suas regras morais distorcidas. Mas a verdade é que cada palavra de Henrique era um tijolo na parede que ela erguia entre si e o marido. Os filhos, na faculdade, ligavam menos, estavam ocupados, construindo suas próprias vidas. Marina fingia que estava tudo bem, que era a mesma mãe de sempre, mas por dentro sentia-se podre, como uma fruta bela por fora e completamente deteriorada no centro. Roberto trabalhava cada vez mais. Chegava tarde, saía cedo. Em algum nível, Marina se perguntava se ele também sentia o vazio entre eles, se também procurava formas de não estar em casa, de não enfrentar o que haviam se tornado. 2 anos, 24 meses de uma vida dupla. Marina não reconhecia mais a mulher no espelho. Ela tinha olheiras permanentes da culpa que não a deixava dormir. Emagrecera, sorria menos, exceto quando estava com Henrique. Paulo sempre fora o melhor amigo de Roberto. Desde a faculdade eram inseparáveis, trabalhavam no mesmo ramo. Encontravam-se para a cerveja toda sexta-feira. Marina o considerava praticamente um irmão. Foi por isso que a visita dele numa quinta-feira à noite, sozinho, sem avisar, a deixou imediatamente tensa. Roberto, tá? Paulo perguntou. E seu rosto estava grave. Tá no banho. Algum
Problema? Paulo a olhou por um longo momento, e Marina viu algo que a congelou. Pena. Preciso falar com ele. Roberto desceu de roupão, cabelo ainda molhado. Paulo, que surpresa. Precisamos conversar a sós. Marina sentiu o estômago revirar. Subiu para o quarto, mas não conseguia ficar parada. Andava de um lado para outro, o coração batendo tão forte que doía. Tentou ouvir, mas as vozes eram abafadas, até que ouviu o grito. Filho da puta! Era Roberto. Marina nunca o ouvira gritar assim. Correu escada abaixo e encontrou os dois na sala. Roberto estava pálido, as mãos tremendo. Paulo olhava para o chão. Roberto, Sai daqui, Paulo, Roberto disse. A voz baixa e perigosa agora. Vai embora. Paulo passou por Marina sem olhar para ela e saiu. A porta fechou, e o silêncio que ficou era ensurdecedor. Roberto. Não. Ele ergueu a mão, ainda de costas para ela. Não diz nada agora. Ele subiu as escadas devagar, como um homem muito mais velho. Marina ficou parada na sala, o chão parecendo se mover sob seus pés. Ela sabia. De alguma forma, Roberto sabia. O que Marina não sabia é que Roberto não estava apenas ferido, estava furioso. Nos dias seguintes, ele mal falava com ela. Saía cedo, voltava tarde, quando sabia que ela estaria dormindo. Ou fingindo dormir. Roberto contratou um investigador privado. Conseguiu fotos, datas, lugares, mas foi além. Começou a investigar Henrique. Quem era aquele homem que destruíra seu casamento? De onde vinha o dinheiro para hotéis caros e presentes? Por que não aparecia resultados concretos sobre seus negócios? Levou 3 semanas até Roberto descobrir a verdade. Henrique Costa não era empresário. Era um dos principais intermediários de uma rede de tráfico de drogas que operava no porto, em Portacaí. Exportação, tecnicamente, não era mentira, mas o produto não era o que Marina imaginava. Roberto sentou-se no carro, lendo o relatório do investigador, e chorou pela primeira vez em anos. Chorou pela mulher que amara, pela vida que construíram, pelos 30 anos que aparentemente não significavam nada. Chorou pelos filhos que teriam que carregar isso. Chorou por si mesmo, por ter sido tão tolo de não perceber. Mas entre as lágrimas, crescia uma raiva fria. Ele não podia fazer nada quanto ao coração de Marina a menos ela fizera sua escolha. Mas podia fazer algo quanto aquele filho que se aproveitara da fragilidade dela. A denúncia anônima foi feita numa terça-feira. Roberto detalhou tudo. Nomes, locais, datas, transações. O material que o investigador juntara era suficiente para a polícia agir. Na quinta-feira, Henrique Costa foi preso numa operação que pegou 14 pessoas. 3 quilos de cocaína foram apreendidos. A TV noticiou à noite. Marina estava na cozinha quando viu. Deixou o prato cair. Cacos de porcelana explodiram no chão. Roberto entrou, olhou para a TV, depois para ela. Que pena, disse ele, sem emoção. Seu namorado se deu mal. Marina tentou continuar. Ia trabalhar, voltava, fingia normalidade. Mas a casa era um campo minado. Roberto não tocava mais nela. Malfa, ele dormia no quarto de hóspedes. Julia Mãe, o que está acontecendo? Papai não está bem. Está tudo bem, filha. Não está. Fui visitá-los, e ele mal olha para você. Que houve? É complicado. Vocês vão se separar? A palavra dita em voz alta fez Marina se despedaçar. Não sei. Foram os filhos que forçaram o confronto. Pedro, Júlia e os outros 3 que voltaram da faculdade. Sentaram os pais na sala, numa tarde de domingo. O que está acontecendo? Pedro, 30 anos de casamento, e agora isso. Roberto olhou para a Marina. Seus olhos estavam vazios, e de alguma forma, aquilo doía mais que qualquer raiva. Pergunta para sua mãe. 5 pares de olhos se voltaram para Marina. Ela sentiu a sala girar. Abriu a boca, mas nada saiu. Mãe, Júlia se aproximou. Que ele quer dizer? E então, como uma represa que se rompe, tudo saiu. Marina contou cada detalhe horrível. O vazio que sentia. Henrique.
os 2 anos de mentiras. Viu o rosto de cada filho se transformar, da confusão à compreensão, à mágoa, ao nojo. Júlia foi a primeira a sair. Pegou a bolsa e saiu sem uma palavra. Pedro ficou, mas seu olhar quando pousou na mãe era de um estranho. Como a senhora pôde? Sua voz estava quebrada. Com um traficante, colocou nossa família em risco Eu não sabia. Não sabia, Roberto riu. Um som seco e cruel. Ou não quis saber. Porque era conveniente não perguntar de onde vinha o dinheiro para os hotéis, as joias. Que joias? Pedro perguntou. Roberto jogou uma caixa sobre a mesa, um colar de diamantes. Encontrei escondido no armário dela. Presente do traficante, Marina nunca vira tanto desprezo nos olhos de seus filhos. Um por um, foram embora. Até Carolina, a caçula, sua bebê de 20 anos, recusou-se a olhar para ela. O processo foi rápido. Roberto não queria arrasta-lu. Queria apenas sair, recomeçar, longe daquilo tudo. Pode ficar com a casa, ele disse, através do advogado. Era a primeira conversa em semanas. Roberto, por favor, podemos conversar? Não há nada para conversar, Marina. Você destruiu 30 anos em 2. Parabéns. A divisão foi justa, matematicamente. Mas não havia justiça no que Marina sentia. Os filhos mal atendiam suas ligações. Júlia proibiu que visse os netos. Não quero que meus filhos aprendam que traição é aceitável. Pedro era educado, mas distante. Os outros 3, na faculdade, sumiam quando ela tentava visitá-los. Roberto comprou uma casa na praia. Pequena, simples, com vista para o mar. Marina viu fotos no Facebook. Menos ele parecia mais magro, mais velho, mas havia uma paz no rosto dele, que partia seu coração. Uma paz que ela tirara e que agora ele recuperava longe dela. Ela vendeu a casa, não suportava os fantasmas em cada cômodo. Comprou um apartamento pequeno, um quarto e sala, numa região que não conhecia. Marina acordava às 3 da madrugada, toda noite. O apartamento era silencioso demais, sem os roncos de Roberto, sem o som dos filhos ao longe, sem vida. Apenas ela e a escuridão e o peso esmagador do que fizera. Tentou voltar a trabalhar, mas a fofoca se espalhara. As colegas a evitavam. O chefe sugeriu, gentilmente, que talvez fosse melhor ela sair, até as coisas se acalmarem. Marina Vulcan. Ela entendia. Ela era a mulher que traíra o marido com um traficante. Ela era a piada, a advertência, o exemplo do que não fazer. Henrique escreveu da prisão uma carta patética, culpando-a, dizendo que fora ela quem o seduzira, que contaria tudo na audiência para reduzir a pena. Marina rasgou a carta, mas as palavras ficaram gravadas. Ele nunca a amara. Fora apenas mais uma conquista, uma distração. Os dias se arrastavam. Marina tentou terapia, mas as palavras do terapeuta, perdoe-se, todos cometem erros, soavam vazias. Como se perdoar quando destruíra tudo que amava? Júlia aceitou vê-la, 6 meses depois. Encontraram-se num café. A filha estava mais velha, mais dura. Os meninos perguntam por você, Júlia disse, mexendo o café sem beber. Eu quero vê-los. E eu sei, mas ainda não, mãe. Ainda dói muito. Júlia, eu não tente explicar. Não existe explicação que faça sentido. Você era minha referência. Vocês eram o casal. E tudo era mentira. Não era mentira. Eu amei seu pai. Amo. Júlia finalmente olhou para ela. Se isso é amor, mãe, prefiro não saber como é seu ódio. Marina sentava na janela do apartamento pequeno, olhando a rua lá embaixo. Via famílias passando, pais com filhos, casais de mãos dadas, avós com netos, tudo o que ela tivera e jogara fora. O arrependimento não era uma coisa única, era múltiplo, em camadas, cada uma mais dolorosa que a anterior. Arrependia-se do primeiro café com Henrique, do primeiro sorriso cúmplice, do primeiro toque, da primeira mentira. Arrependia-se de cada vez que olhara para Roberto e sentira tédio em vez de gratidão. De cada noite que fingira estar cansada,
quando ele tentava uma aproximação. De cada momento que escolhera a excitação barata, em vez da consistência do amor verdadeiro. Mas o arrependimento pior, o que a acordava gritando, era pela dor nos olhos dos filhos. Pedro, que sempre fora tão protetor com ela, agora mal conseguia olhá-la. Carolina, que ligava todo dia para contar sobre a faculdade, agora sumira completamente. Júlia, sua primogênita, sua confidente, agora era uma estranha educada. Marina escreveu cartas para Roberto, para cada filho, pedindo perdão, explicando, não justificando, nunca justificando, tentando fazê-los entender. A maioria voltou, sem ser aberta. Roberto respondeu com uma linha: desejo que encontre paz. Mas não comigo. As sessões de terapia continuavam. Você precisa perdoar a si mesma. A terapeuta insistia. Como Marina perguntou, lágrimas escorrendo: como me perdoo por destruir 5 vidas? Como me perdoo por jogar fora 30 anos? Aceitando que é humana. Que vai carregar isso, mas não pode deixar que a destrua. Mas Marina já estava destruída. Olhava-se no espelho e via uma casca. 53 anos, parecendo 70. Cabelos grisalhos, que não se importava mais em tingir. Olheiras profundas, 20 quilos a menos. Seus dias eram uma rotina vazia. Acordava, tomava café sozinha, assistia TV, tentava ler, olhava o telefone esperando uma ligação que não vinha. Noites eram piores. Deitava-se cedo porque não havia motivo para ficar acordada. Mas o sono não vinha. Ficava ali, na escuridão, repassando cada momento, cada escolha, cada mentira. 1 ano após o divórcio, Marina teve notícias de Roberto, através de Pedro. Ele estava bem, trabalhava menos, caminhava na praia toda manhã, fizera amigos, havia menção a uma mulher, mas nada sério. Roberto estava reconstruindo sua vida. Marina sentiu uma mistura de alívio e ciúmes, que a envergonhou. Alívio, porque ele merecia ser feliz. Ciúmes porque ela nunca mais seria. Havia condenado a si mesma a isso. Carolina aceitou um almoço. Foi breve, tenso. A filha parecia desconfortável. Como estão seus irmãos? Marina perguntou, desesperada por qualquer migalha de informação. Bem, Júlia. Tá grávida. De novo. Marina sentiu como se tivessem batido nela. 4 meses. E ela não me contou. Carolina olhou para o prato. Mãe, o que você esperava? O que ela esperava? Marina não sabia mais. Esperava que o tempo curasse, que o arrependimento fosse suficiente, que o amor que nutrira por aquelas 5 pessoas, durante anos, pesasse mais que os 2 anos de traição. Mas estava aprendendo dolorosamente que algumas coisas não se consertam. Alguns protos, quando caem, quebram em pedaços tão pequenos que é impossível reconstruí-los. Tentou trabalhar como freelancer, home office, era o que conseguia menos, nada que envolvesse contato humano, onde sua história pudesse segui-la. As contas eram pagas, mas mal. O apartamento era alugado, pequeno demais para os poucos móveis que trouxera da casa. Marina doara a maior parte. Não suportava olhar para o sofá onde sentava com Roberto, a mesa onde jantavam em família, a cama onde dormira 30 anos, ao lado dele. Tudo fora doado ou vendido, como se livrar dos objetos pudesse apagar as memórias. As festas de fim de ano foram as piores. Marina passou o Natal sozinha. Júlia fizera uma grande reunião. Ela viu fotos no Instagram, postadas pelos filhos. Roberto estava lá, sorrindo, cercado pelos 5 filhos. E os netos. A cadeira vazia na mesa não era acidental. Era uma declaração. Ela pediu comida chinesa e assistiu a filmes antigos, chorando silenciosamente, enquanto na TV famílias felizes celebravam juntas. Pedro ligou no dia de Ano Novo. Mãe, feliz ano novo, filho. Marina segurou o telefone como se fosse uma tábua de salvação. Como você está? Bem. Ela mentiu. Sempre mentia. Agora. Ou que poderia dizer que pensava em suicídio, mas era covarde demais, que o arrependimento era tão físico que sentia no peito,
Uma dor constante, que acordava chamando por Roberto, por eles. Mãe, eu não sei se consigo perdoar, não, mas quero que saiba que não a odeio. Era tudo. Marina desabou. Obrigada, foi tudo que conseguiu dizer. Júlia teve o bebê em março. Uma menina, Sofia Marina, descobriu pelo Facebook, mandou um presente pela correio e voltou com uma nota. Retornar ao remetente. Foi isso que a quebrou completamente. Marina sentiu-se no chão do apartamento minúsculo, segurando a caixa recusada, e uivou, um som animal, primitivo, de dor absoluta. Chorou até não haver mais lágrimas, até sua garganta estar em carne viva, até adormecer exausta no chão frio. 2 anos após o divórcio, Marina ainda acordava às 3 da madrugada. Ainda olhava para o telefone, esperando mensagens que raramente vinham. Ainda sentia a ausência de Roberto como um membro fantasma, menos algo que deveria estar ali, mas não está. Pedro a visitava ocasionalmente, almoços rápidos, conversas superficiais. Os outros filhos mantinham distância. Júlia não atendia suas ligações. Roberto se casara novamente. Marina descobriu por acidente, numa publicação de amigos em comum. Ele parecia feliz. Mais velho, mais feliz. Hábil, superável, seguido, em frente. Marina não conseguia. Tentara sair com alguém, uma vez menos um encontro, arranjado por uma antiga colega de trabalho que sentiu pena dela. Fora um desastre. O homem era gentil, mas Marina não conseguia parar de compará-lo com Roberto. Não o Roberto que fora, mas o Roberto que ela jogara fora. Ela aprendera a viver na solidão. Acordar, trabalhar em seus projetos freelance, caminhar no parque, voltar para o apartamento vazio. Aceitara que aquilo seria sua vida agora. Punição autoimposta, prisão sem grades. Carolina, a caçula, a única que ainda mantinha contato regular, sugeriu terapia em grupo. Para pessoas que passaram por divórcios difíceis, mãe, Marina foi, uma vez, ouviu histórias de traição, abandono, dor, mas nenhuma história era como a sua, porque as outras pessoas no grupo eram vítimas. Marina era vilã da própria história. Quando tocou a ela falar, disse apenas: fui casada 30 anos. Tive 5 filhos maravilhosos. Joguei tudo fora por 2 anos de egoísmo. E agora vivo com as consequências. Uma mulher mais velha tocou sua mão depois. Todas nós carregamos arrependimentos. Mas Marina sabia que o dela era diferente. Não era algo que acontecera com ela. Era algo que ela fizera conscientemente, repetidamente, por 2, cada escolha fora dela. Às vezes tarde da noite, Marina permitia-se fantasiar. Imaginava que havia uma máquina do tempo, que podia voltar àquela tarde de abril, quando Henrique entrou na imobiliária. Imaginava-se dizendo não, sendo profissional, estabelecendo limites. Imaginava-se chegando em casa para Roberto, realmente olhando para ele pela primeira vez em anos, vendo não um homem entediante com quem dividia a rotina, mas o homem que escolhera passar 30 anos ao lado dela, o pai de seus filhos. Seu companheiro, imaginava-se falando com ele sobre o vazio que sentia, buscando terapia de casal, lutando pelo casamento em vez de procurar válvulas de escape. Mas não havia máquina do tempo. Havia apenas o apartamento pequeno, a conta de luz chegando, o telefone que não tocava, e o espelho que refletia uma mulher que ela não reconhecia mais. Marina aprendera que arrependimento não é uma coisa que passa, é uma coisa que você carrega todos os dias, ao acordar, em cada refeição solitária, em cada aniversário de filho ao qual não é convidada, em cada neto que nunca conhecerá. E à noite, quando finalmente pegava no sono, sonhava sempre o mesmo sonho. Está em casa menos a casa de verdade, não o apartamento. Roberto está na cozinha fazendo café. Os filhos estão chegando para almoço de domingo. Júlia traz os netos. Pedro ri de uma piada do pai. Carolina mostra fotos da faculdade. Então, ela acorda e o apartamento está vazio. E ela está sozinha, com o peso de cada escolha errada,
de cada mentira contada, de cada momento que escolheu excitação passageira sobre amor duradouro. Arrependimento, Marina aprendera, não é punição suficiente. É apenas o preço de entrada para viver com as consequências. E às vezes, as consequências são para sempre. Ela olha para a foto que mantém escondida numa gaveta. To-dos, os 75 anos. Férias, na praia, Roberto com o braço ao redor dela. Os 5 filhos, rindo. To-dos, uma família que ela destruiu. Uma vida que jogou fora. E agora, aos 55 anos, num apartamento pequeno que ecoa sua solidão. Marina finalmente entende. Algumas coisas, uma vez quebradas, nunca mais se consertam. E talvez seja isso que doa mais. Não a perda em si, mas saber que foi ela quem quebrou. Roberto acordava com o som das ondas. Havia dias que isso o acalmava. Outros, apenas enfatizava o silêncio ao seu lado. A cama era menor que a de antes. Não precisava de uma cama de casal. No mês, ele se levantava, fazia café, sentava na varanda pequena da casa de praia. O ritual era o mesmo todos os dias, consistência. Era isso que precisava agora. Tudo em sua vida com Marina fora uma mentira. Mas aqui, nesta rotina simples, tudo era real. 2 anos e meio, desde que soubera. 2 anos, desde o divórcio. O tempo deveria curar, diziam, mas havia feridas que não cicatrizavam menos, apenas paravam de sangrar. A dor continuava, surda, constante. Paulo ligava toda semana. Como você está, irmão? Bem, Roberto mentia também. Aprendera com a melhor. A verdade é que Roberto estava partido de maneiras que ninguém via. Acordava algumas noites em pânico, o coração disparado, suando frio. Nos sonhos, ainda estava descobrindo. A sensação de Paulo contando, o chão desaparecendo sob seus pés, a náusea violenta que o fizera vomitar, depois que o amigo saíra. Trent tinha 48 quando se casara, agora tinha 58. Uma década perdida. Não saberia agora se Marina realmente o amara, em algum momento, ou se tudo fora conveniência. Os filhos, a casa, a vida menos, tudo estava contaminado pela dúvida. Júlia era quem mais sofria, talvez, como a mais velha, sempre fora a ponte entre os pais e irmãos. Agora estava dividida, literalmente partida ao meio. Ela amava o pai. Via como ele tentava ser forte, como forçava sorrisos nas reuniões familiares. Via também a dor que ele escondia mal, mas era sua mãe, a mulher que a criara, que ficara acordada noites inteiras quando estava doente, que ensinara tudo o que sabia sobre ser mulher, mãe, e agora era uma estranha. Júlia segurava Sofia, sua filha recém-nascida, e chorava. Como ela pôde, Daniel? Perguntava ao marido. Como pôde fazer isso com ele? Com a gente? Daniel não tinha respostas, apenas a abraçava, enquanto ela se despedaçava. O presente que Marina enviara ainda estava no armário. Júlia não conseguira abri-lo, nem devolvê-lo. Ficava ali, uma lembrança física do abismo entre elas. Pedro era diferente, mais parecido com o pai, guardava tudo dentro, mas sua esposa, Carla, via como ele ficava tenso quando o telefone tocava com o número da mãe. Como evitava falar sobre ela. Como às vezes tarde da noite, ela o pegava olhando fotos antigas da família, lágrimas silenciosas, escorrendo. Você precisa falar com alguém, amor, Carla sugeria. Sobre o quê? Sobre como minha mãe fodeu com tudo? Com um traficante, Carla. Um traficante. Poderia ter posto nossa família em perigo? E porque estava entediada. A raiva era mais fácil que a dor. Pedro se agarrava a ela. Carolina, a caçula, tentava manter contato com ambos. Era mais jovem, mas de certa forma, a mais madura emocionalmente. Via a mãe afundar na culpa. Via o pai fingir que estava bem. Via os irmãos rasgados entre amor e raiva. Não é nossa obrigação escolher lados, ela disse numa reunião só de irmãos. Eles são nossos pais. Os dois. Ela destruiu nossa família, Júlia cuspiu, e ela tá pagando por isso. Vocês viram onde ela mora? Como ela está? Consequências das próprias ações,
Pedro disse. Mas Carolina via que nenhum deles estava bem. O trauma da traição não afetara só Roberto, afetara todos eles. Júlia tinha pesadelos. Pedro desenvolvera ansiedade. Os gêmeos na faculdade estavam com notas baixas, bebendo demais. E Carolina mesma fingia força que não sentia. Eles haviam perdido não apenas a integridade da família, mas a inocência. A crença de que amor duradouro existia, de que casamentos funcionavam, de que seus pais eram um exemplo. Tudo era cinzas. Agora, 3 anos após o divórcio, Roberto esbarrou em Marina, literalmente, num supermercado, na cidade litorânea onde ele morava agora. Ela estava visitando, provavelmente tentando ver Carolina, que estudava numa universidade próxima. Roberto, ela disse, e sua voz quebrou. Ela realmente olhou, ela estava irreconhecível, magra demais, cabelos grisalhos, roupas que não serviam direito, olhos sem vida. Era um fantasma da mulher que conhecera, e Roberto sentiu algo inesperado. Pena. Marina ficaram ali, no corredor de laticínios, 2 pessoas que compartilharam 30 anos e agora eram estranhos. Como você está? Ela perguntou. E havia tanto desespero na voz que doeu. Bem, e você? E eu? Ela parou. Que poderia dizer? Sobrevivendo. Roberto assentiu. Queria ir embora, queria, mas algo o manteve ali. Talvez curiosidade mórbida, talvez resquícios de 3 décadas de companheirismo. Os filhos. Ela começou e parou de novo. Júlia está bem? O bebê? Sofia tá ótima. Juliet, Pamboca, Boca, Asvi, todas. Eles todos vêm pra praia, revezando, é bom. E Marina desmoronou ali mesmo, entre iogurtes e queijos. Não chorou, mas algo nela se quebrou visivelmente. Roberto e pela primeira vez em 3 anos, não sentiu raiva, sentiu Marina. Olha, Elsa, não sei se isso ajuda, mas os filhos vão voltar. Não hoje, talvez não esse ano, mas viu, porque apesar de tudo você é a mãe deles. Eu destruí tudo. Sim, destruiu. Não havia sentido em mentir, mas destruir não é permanente. É muito lento de consertar. Ele foi embora. Então, deixou ali segurando uma cesta vazia, chorando silenciosamente. E Roberto descobriu, no carro, que também estava chorando. Não por ela, por eles, pelo que foram, pelo desperdício de tudo aquilo. Carolina foi a primeira a realmente perdoar. Não esqueceu menos, nunca esqueceria. Mas perdeu. Começou a visitar a mãe regularmente. Almoços, cafés, caminhadas. Por que você faz isso? Pedro perguntou, irritado. Depois de tudo, por que ela é minha mãe? E por que vê-la assim? Pedro, ela tá morrendo por dentro, literalmente se consumindo em culpa. Bom, não é bom. Não é bom para ninguém. Papai seguiu em frente, ela não consegue. E nós estamos todos presos nessa raiva. Não está fazendo bem para nenhum de nós. Júlia foi a próxima, mas demorou mais. 4 anos após a traição. Sofia tinha 2 anos. E foi Sofia quem quebrou a resistência dela. Vovó Marina, onde está? A menina perguntou, olhando fotos antigas. Vovó Marina mora longe, amor. Eu vejo vovô Beto. Cadê vovó Marina? Júlia olhou para a filha. Aqueles olhos inocentes. E algo se rompeu. Sua mãe estava perdendo não apenas ela, mas os netos, uma geração inteira. E por mais que Marina merecesse, Sofia não merecia crescer sem conhecer a avó. O primeiro encontro foi tenso. Marina chorou tanto que assustou Sofia inicialmente. Mas então, sentou-se no chão, com a neta, e lentamente a menina se aproximou. Vovó bonita, Sofia disse, tocando o cabelo grisalho de Marina. E Júlia viu sua mãe se despedaçar e se recompor simultaneamente. Viu anos de dor concentrados naquele momento simples. Uma neta que não a conhecia, mas que poderia. Obrigada, Marina sussurrou depois, quando Sofia estava brincando. Obrigada por isso. Não é perdão, Júlia disse.
firme, ainda não, mas começo, por ela. Now I'll provocar you say, e é mais do que mereço. 5 anos após o divórcio, havia um novo normal. Frágil, imperfeito, mas existente. Marina via os filhos, não frequentemente, não como antes, mas via. Júlia trazia Sofia uma vez por mês. Carolina almoçava toda semana. Pedro, eventualmente, aceitou um café. Os gêmeos ainda mantinham distância, mas respondiam mensagens. Roberto Secas. Ana era professora, viúva, sem filhos. Era gentil com os filhos dele, mas mantinha distância apropriada. Eles pareciam felizes. Marina ouviu de Carolina e sentiu facadas, mas também alívio. Ele merecia ser feliz. Você tá saindo com alguém, mãe? Carolina perguntou um dia. Marina riu, um som sem humor. Não sei se... Não sei se tenho direito. Todos têm direito de tentar ser feliz. Mesmo quem destrói a felicidade dos outros? Carolina não respondeu, porque não havia resposta fácil. Marina vendera o apartamento pequeno e comprara um menor ainda, mas numa área melhor. Trabalhava remoto, economizava, fazia terapia toda semana. Genuinamente tentava viver com o que fizera. Alguns dias eram melhores. Conseguia trabalhar, caminhar, até rir de algo na TV. Outros dias eram abismos escuros, onde o arrependimento a consumia completamente. Nesses dias, olhava as fotos antigas e se perguntava como fora tão estúpida, como jogara fora algo tão precioso por tão pouco. Júlia trouxe um segundo neto para ela conhecer. Bernardo, recém-nascido. Marina o segurou e chorou, pela vida nova em seus braços, pela vida velha que destruíra, por tudo que perdera e as migalhas que lhe haviam sido devolvidas. Ele é lindo, sussurrou. É sim, Júlia concordou. E então, pela primeira vez em 5 anos, tocou a mão da mãe voluntariamente. Você está mais presente. Marina olhou para a filha. Estou tentando. To do those dias. Estou tentando. Eu sei, mãe. E isso significa algo, não era perdão completo. Talvez nunca fosse, mas era reconhecimento. 8 anos após tudo ter desmoronado, Marina encontrava-se em paz. Now felicidade. Isso parecia muito pedir, mas paz, aceitação do que fizera, do que perdera, do que nunca teria de volta. Ela via todos os netos agora. Júlia tivera um terceiro, Pedro. Os gêmeos noivos planejavam casamentos. Carolina se formara, arranjara um emprego bom. Marina era parte das vidas deles, mas periférica. Não ia aos aniversários grandes. Não estava em fotos de família. Não tinha lugar na mesa de Natal. Mas via os netos individualmente. Recebia ligações ocasionais. Era mais do que merecia, sabia de Roberto. Ela via raramente eventos grandes, graduações, casamentos. Eram educados um com o outro, cordiais. 2 pessoas que um dia se amaram e agora eram apenas conhecidos com história compartilhada. Você está bem? Ele perguntou, no casamento de um dos gêmeos. Sim. Você? Sim. E era verdade, Marina via. Roberto estava bem, verdadeiramente bem, com Ana, com a vida na praia, com os filhos, netos. Elsa seguira em frente. Marina não, mas aprendera a carregar, a viver com peso. Algumas manhãs eram mais leves, outras esmagadoras, mas ela acordava, levantava, continuava, escrevera cartas que nunca enviaria para Roberto, pedindo perdão de formas que nunca conseguira verbalizar. Para Henrique, xingando-o por manipular sua solidão. Para si mesma, tentando entender quem era aquela mulher que traíra tudo que amava. As cartas ficavam numa caixa, debaixo da cama, catarse privada. A terapeuta dizia que ela estava melhor. Você se perdoa mais agora. Não sei se me perdoo, mas, Cyril, que fiz aquilo que não posso desfazer, que vou carregar isso até morrer. E isso é perdão, Marina. É aceitar que você é humana, falha, e mesmo assim,
merece continuar vivendo. Talvez Marina não tinha certeza, mas continuava, pelos filhos que ainda falavam com ela, pelos netos que a chamavam de vovó, por si mesma, tentando encontrar algum significado nos escombros que criara. 10 anos depois, Marina tinha 63 anos, cabelos completamente brancos agora, que ela deixava crescer, rugas profundas ao redor dos olhos, boca, marcas de uma década de lágrimas. Ela sentava no pequeno apartamento, o terceiro desde o divórcio, e olhava fotos recentes. Sofia, agora com 12 anos, Bernardo, dezembro, 3 outros netos que conhecera bebês. Todos crescendo, todos com vidas onde ela era nota de rodapé. Os filhos eram educados, alguns genuinamente carinhosos agora, Carolina mais que os outros. Júlia havia suavizado, mas ainda havia distância. Pedro, mantinha paredes, os gêmeos, superficiais, era o melhor cenário possível, dado o que fizera. Marina sabia disso. Roberto, ela vira no mês anterior, aniversário de 50 anos de casamento de amigos comuns. Ou que haviam sido comuns. Ele estava grisalho, um pouco encurvado, mas sorrindo. Ana, ao seu lado. Eles pareciam confortáveis juntos. Não houve dor aguda, ao ver, apenas uma melancolia surda, pelo que poderia ter sido, pelo que ela jogara fora, mas havia algo mais. Gratidão. Estranha, amarga, mas presente. Gratidão porque apesar de tudo, apesar do que fizera, não estava completamente só, os filhos não a haviam abandonado completamente. Tinha migalhas de amor, onde antes tivera um banquete, mas migalhas eram mais do que merecia. Marina pegou seu diário menos, começara a escrever, sugestão da terapeuta, lia entradas antigas, a dor crua dos primeiros anos, a raiva de si mesma, as entradas recentes eram diferentes, mais calmas, ainda tristes, mas aceitando. Hoje vi Roberto, escreveu. Ele está bem, realmente bem. E estou menos mal, Neo boa. Nunca serei boa de novo. Não do jeito que era, mas estou aqui. Ainda levanto toda manhã. E talvez seja isso o máximo que alguém como eu pode esperar. Continuar. Carregar o peso. Lembrar todos os dias do que perdi e por quê. E encontrar nos minutos entre o arrependimento, razões minúsculas para acordar amanhã. Fechou o diário. Olhou pela janela. Lá fora, famílias passavam. Casais, crianças, avós, vidas completas, intactas. A vida dela era fragmentos, pedaços cortantes, de algo que um dia foi inteiro, mas eram seus fragmentos, sua realidade, consequência direta de cada escolha que fizera. E enquanto o sol se punha tingindo seu apartamento pequeno de laranja e vermelho, Marina fez o que fazia toda noite. Peg you, a photo. Tudo usou CT, décadas atrás na praia. Felizes, completos. Tocou o rosto de Roberto na foto. Me desculpa, sussurrou, como fazia toda noite. Ele nunca ouviria, mas ela dizia, mesmo assim, porque algumas culpas não podem ser espiadas, apenas carregadas. E Marina carregaria dela até o último dia. Isso era sua vida agora. Isso era seu, para sempre. Consequência autoimpo está. Merecida, permanente. E de manhã, acordaria e repetiria tudo novamente. Porque era isso que pessoas como ela faziam. Viviam com o que destruíram. Dia após dia. Ano episode 8 of Inscreva-se no canal e ative o sininho. É fácil e rápido.